o meu primeiro contato com o Arthur Duval, sim, e eu sim. gostaria de contar essa história e equalizar isso com ele, né? Mas no contato pessoal ou contato de ver alguma coisa Com dele? conteúdo Ah, tá. de Arthur Duval, né? O Arthur quer citações nessa história aqui. Eu tenho uma aqui da qual ele gosta muito, né? Então, essa frase, Arthur, eu já vi você citando por aí, hein? Qual a frase? Saca só, cara. Como é que é? Veja nas evidências aquilo que elas de fato mostram. Não o que você quer que elas te mostrem. Maravilhosa a frase, Bertrand Russell. Você sabe de onde saiu essa frase dele? Bertrand Russell, numa última entrevista que ele deu bem perto da morte. Esse vídeo é maravilhoso, Na verdade, inclusive. estava num livro antes. Pô, tá certo. Você, Sabe porra, como cara, que você chama me o livro? pegou. Não conheço. Porque não sou cristão. Pô, Legal saber que você ótimo. gosta desse. Vamos lá. Deixa eu só entender. Você quer me colocar numa armadilha que eu gosto de uma frase de um livro que fala que ele não gosta de ser cristão? Não, é isso? recomendo inclusive Não que tenho você problema leia. nenhum com Eu isso, continuo, cara. não precisa ter medo do livro. Eu continuo eu tô tão cristão tranquilo. quanto era antes da leitura. Tá Aliás, bom. fiz há Quer muito tempo. uma outra indicação de um Mas cara é um bom? livro sobre racionalidade. Tá bom. O Gênio Egoísta do permita. Richard Dawkins. Me permita. Eu amo esse livro. Eu já citei várias vezes. Tempo do Álvaro, Em vamos lá. 2016, estudantes protestavam contra uma reforma no ensino médio. Arthur Duval Maravilhosa essa vai até uma escola e faz um vídeo, veja você, em que ele debate ou discute ou bate boca com esses estudantes que estão com o rosto borrado, porque são menores, certo? Certo. Aí, eu fico pensando, ele diz aqui, eu sou jornalista profissional, traz aqui o registro dele aí no ministério e tal, e eu fico pensando, alguém já viu o Caco Barcelos na Rede Globo borrar o rosto de alguém e sair batendo boca com essa pessoa? Não, porque essa prática é antiética, para não dizer, agora você vai me permitir, Fica à vontade. covarde em termos de comunicação. Se o rosto está borrado, é porque aquela pessoa está em posição de fragilidade. Posição que deve ser respeitada pela sua postura com a câmera, com seus milhões de seguidores diante daqueles jovens. E você, um homem adulto, bate boca com estudantes de rosto borrado na frente de uma escola. Para quem estuda comunicação, isso é um assinte. Essa é uma prática que não deveria existir. Fico até surpreso de saber que esses vídeos continuam no YouTube com sucesso. 756 mil Não, tem muito na primeira mais. parte, 5 milhões, não é isso? Na parte 2, dentro da escola. Né? Arthur, o que você se lembra a respeito desse dia e como você defenderia essa prática? Você percebe a contradição Boa nela pergunta. que eu estou apontando? Posso falar uma boa pergunta? Uma pergunta educada, sem a de homem dessa vez, apesar que você me chamou de covarde, mas eu achei uma boa pergunta. Em primeiro lugar, é o seguinte, eu quero deixar claro que nos meus vídeos, eu não debato só com menor de idade, eu debato com professores universitários. Nesse dia, inclusive, apareceu um advogado, todo com ar de salvador. Debati com o advogado também, debatemos com professores, debatemos com sindicalistas, debatemos com políticos, a gente debate com tudo. A gente não vai brincar com criança de 10 anos para expor ao ridículo. Agora, o que estava acontecendo de fato ali era o seguinte, alunos estavam invadindo, esse é o nome, invadindo uma escola, porque eles eram contra a PEC do teto. Eu fui para lá fazer uma pergunta simples, você está impedindo outros alunos de estudarem por causa da PEC do teto. Você leu a PEC? E os alunos respondiam sim. Quantas páginas tem a PEC? Aí o cara não sabe responder. Aí eu dava aquela induzida. Mais ou menos de 60. Mais de 60, não PEC, né? A página tinha 6 páginas. Então era uma galera doutrinada pelos seus professores, que não sabia o que estava fazendo ali, né? E impedindo o direito constitucional de outros alunos estudarem. Eu quero lembrar que não foi uma greve de professores por melhores salários, porque isso é constitucional. Foi uma invasão de alunos manipulados por professores para impedir outros alunos de estudar. Só que tem mais uma curiosidade desse fato. Porque eles diziam o seguinte, olha, eu posso não ter lido a PEC, mas pessoas que eu confio me disseram que se essa PEC passar, a educação vai sofrer um déficit nos seus investimentos. E a PEC passou em 2016. E a verdade é que o governo Temer, logo depois, e depois o governo Bolsonaro, subiram os investimentos em educação e saúde pública. Sabe quem foi o primeiro presidente da história a cortar o repasse constitucional educacional? Sabe quem? O Lula agora, em 2023. Muito bem. Eu tenho um slogan que é não importa o que eu acho, importa o que eu sei. O que significa que eu dou pouco valor para as minhas opiniões. Agora imagine para as suas. Não tô nem aí pro que você acha da Isso educação não é opinião, no Brasil. cara. Meu Isso é um ponto aqui fato, velho. Isso é um fato, prática mano. de comunicação empregada. Arthur, você gostaria de nos contar como acabou a sua incursão no Colégio Gostaria Estadual muito. do Paraná? Puta, gostaria muito. O que ocorreu naquele dia, Arthur? Nossa, obrigado. Levantou. Essa aqui deu uma levantada de bola maravilhosa. Uma garota, que eu não posso citar o nome, né? O que aconteceu? Vamos lá. Eu entrei na escola. Eu quero lembrar pra você o seguinte. É só ver o vídeo está no ar.
Eu entrei dentro da construção da escola. Eu fiquei no estacionamento, que era um lugar aberto, com mais de 50 pessoas, com alunos, com adultos, com pessoas com celular. Eu fiquei por volta de 45 minutos lá dentro. E quando eu estava indo embora, alguns alunos me deram um mata-leão e me bateram até eu quase apagar no chão. Eu quase apaguei. E aí eles tentaram roubar. Isso é verdade, isso tá filmado, não adianta você rir. Isso é fato, isso não é opinião, cara. Você pode ir lá assistir o vídeo. E aí esses alunos tentaram roubar minha câmera e eles conseguiram roubar uma parte da minha câmera. E aí eu levantei e saí correndo. Eu não conhecia aquela rua, eu saí correndo. E aí eu vi uma delegacia. Que bom. Fui, corri e entrei na delegacia. Socorro, socorro, socorro. Quando eu olhei lá, delegacia da mulher. Aí tinha um policial lá, falou, o que aconteceu? Eu falei, eu tô sendo agredido, Beleza, ele me parou ali, não, peraí, você tá salvo aqui. Aí entraram 5 ou 6 meninas, e aí chegou um advogado do PT, um barbudão, e aí eles me colocaram numa sala, com aquela divisória de escritório, e do outro lado essas meninas com o advogado, e eu ouvi o advogado tentando insistir para essas meninas que elas passassem uma acusação de estupro, como se eu tivesse estuprado uma delas. Eu não lembro agora quantas meninas eram, mas acho que eram 6 meninas, 5 desistiram, falaram, desculpa, isso aqui eu não faço, foi embora. Uma ficou. Uma de 16 anos falou, eu fico e vou falar que eu fui estuprado. Ela foi na delegada e falou, delegado, é o seguinte, esse rapaz me estuprou lá na escola. A delegada, assim, você não tá falando com uma criança, você tá falando com uma pessoa experiente. A delegada na hora ganhou a cena. Ela pegou e falou assim, você foi estuprado? Então foi o seguinte, vamos fazer exame de corpo de delito. Na hora a menina desistiu da acusação e falou, não, na verdade ele não me estuprou. Na verdade ele me chamou de... Ele me empurrou, passou a mão no meu peito e falou que eu era gostosa e que ele queria me beijar. Ela foi lá e fez constar no BO. Ela primeiro passou uma acusação de estupro, depois, quando da necessidade do exame, rebaixou a acusação, tarará. Eu fiquei desesperado. Falei, cara, fudeu, né? O que eu vou fazer? Eu vou ter que responder uma acusação de estupro, eu nunca respondi isso, fudeu, o que eu faço? Qual foi a minha sorte? O que me salvou? Dentro daquela câmera destruída, o meu SD estava intacto. E o meu vídeo lá dentro estava intacto sem nenhum corte. Então eu tenho todo o vídeo, do momento em que eu chego na calçada da escola, até o momento que eu entro, faço a pergunta pros alunos, falo com o advogado, falo com todo mundo, saio, sou agredido e corro pra delegacia. E aí eu usei isso como prova e eu fui absolvido dessa acusação absurda de estupro. Foi isso que aconteceu. Então, mais uma vez, né, eu acho que isso aqui é uma oportunidade maravilhosa, a gente esclarecer mais uma vez como, infelizmente, a ideologia, né, manipula esses alunos para eles fazerem essas coisas absurdas. Essa é a versão dele. Eu gostaria de trazer algumas das palavras dessa garota. Ele estava se filmando com essa mão, à direita, e a outra estava livre. Nisso, ele passou a mão no meu seio, até a minha cintura. Eu fiquei horrorizada. Ele ficava falando, vocês são muito gostosas. Chamou a gente de vagabunda. E aí vem a parte aqui que eu acho mais dura. Em casa, tomei 5 banhos. Parece que eu ainda me sentia suja, sabe? Recomendo as leituras das reportagens a respeito desses fatos. Uma reportagem muito completa é a do José Marcos Lopes, publicada a 9 de março de 2022, por ocasião de uma reincidência do Arthur. Veja que curioso. Veja que curioso. Nesse mesmo tipo de evento, tinha acabado de acontecer a coisa da Ucrânia, né, Arthur? Não acho que a gente possa sair daqui sem falar disso, sabe? Vamos falar. E quando isso aconteceu na Ucrânia, o pessoal foi recuperar o teu histórico, né? Sim. E percebeu que você era reincidente nesse tipo de ocasião. A reportagem se chama O Dia em que Mamãe Falei foi parar na delegacia em Curitiba. A esses 2 casos, Ucrânia e Curitiba, se soma um terceiro de Marajó, em que Arthur Duval levava adolescentes para o quarto dele no hotel, ou se propunha fazer isso e não fez, ele pode contar a história. Isso mais recente agora. A título de fiscalizar a prostituição infantil, porque além de jornalista profissional, ele é detetive privado. Não é isso? Meu pai é detetive. É isso aí. Vamos lá. Primeiro, vamos concluir esse do Paraná. Você leu o relato da menina. Por que eu não fui condenado? Você contou a sua história? Eu acho que essa pergunta não cabe mais. Porque é mentira, não é verdade? Cara, porque não tem nenhuma prova. Eu tava num lugar, cara, onde a minha câmera... poder dizer isso, né, Cara, você não tem noção de como é gostoso a gente ver um mentiroso não conseguir provar as falsas acusações que nos fazem. Porque é o seguinte, eu tava lá nessa escola e eu tava filmando e tinham, sei lá, pelo menos uns 30 celulares. E de novo, vocês não precisam acreditar em mim. O meu vídeo está no YouTube, tá? Tem bastante visualização, inclusive. Pode assistir lá que você vai ver 1 milhão de celulares. Engraçado que em nenhum momento, nenhum celular pegou eu encostando em nenhuma menina ou falando isso. Tipo assim, imagina eu assim, passando a mão na menina, vocês são gostosas, vagabundas. Tipo, cara, mas enfim. Tá aí, cara. Então, tudo que você fala, infelizmente, cara, são meias verdades e eu quero lembrar pra você que se eu tivesse, né, feito alguma coisa, assediado, agredido, ou sequer xingado uma mulher de vagabunda num contexto desse, onde são menores de idade, você pode ter certeza absoluta, cara, que eu ia sentir o peso da lei com toda a força. Mas não foi o que aconteceu, né? Enfim, agora a gente pode ir para os próximos assuntos.